Oi gente, tudo bem? Esse é o módulo 3 de Química B, é o último módulo desse setor de Química, e nós vamos falar sobre a separação de misturas de sistemas heterogêneos, lembrando que são aqueles sistemas que apresentam duas ou mais fases. Então nós temos aqui como os principais métodos de separação de misturas heterogêneas. Aqui as separações, as técnicas, elas vão ser divididas pelos estados físicos dos componentes que formam essas misturas. Primeiro, os componentes que estão ambos no estado sólido. Nós temos a catação, que consiste em uma simples separação manual de componentes de uma mistura, por exemplo, tirando impurezas, aquelas pedrinhas do feijão. A tamização ou peneiração consiste na separação dos componentes pelo tamanho, pela diferença do tamanho. Por exemplo, quando um pedreiro peneira uma areia, separando os pedriscos ou as partículas maiores, ele está processando um formato de tamização ou de peneiração. A atração ou separação magnética consiste em separar componentes de uma mistura utilizando propriedades magnéticas. Um ímã ou um eletroímã utilizado, por exemplo, para atrair o pozinho de ferro, a limalha de ferro dentro de uma mistura de uma porção de areia, por exemplo. A dissolução fracionada é quando eu tenho a diferença de solubilidade dos materiais. Então, por exemplo, sal e areia misturados. Quando eu adiciono água, o sal se dissolve completamente na água, a areia não. Então eu posso assim separar essa areia do sal. Eventualmente depois eu posso evaporar a água e obter somente o sal. Agora, quando os componentes estão um no estado líquido e outro no sólido. A primeira das técnicas é a decantação, que utiliza a diferença de densidade dos materiais para separar. O sólido, como ele é mais denso, pela ação da gravidade, ele vai ficar no fundo. E o líquido pode ser transferido para um outro recipiente. No caso aqui, por exemplo, uma areia e água, por exemplo. A centrifugação trata do mesmo processo da decantação, só que de uma maneira acelerada e utilizando um dispositivo chamado centrífuga, que vai fazer com que gire nesse recipiente, geralmente um tubo de ensaio devidamente tampado, para que ele possa depositar-se ao fundo esse material sólido e separar o líquido. A filtração simples ocorre a separação através de um filtro que retém o sólido e separa ele de um líquido. Ele ainda pode ser feito junto a uma extração. Por exemplo, quando a gente vai preparar um café, né? A água extrai o pó do café, substâncias solúveis, e a borra fica retida no nosso filtro. Agora, as separações de componentes no estado líquido, ou seja, aqueles que não são miscíveis entre si. A decantação é a técnica mais utilizada e adequada. Por exemplo, água e óleo. O óleo é menos denso, vai flutuar, a água é mais densa, vai ficar ao fundo. Pela força da gravidade, nós conseguimos separar um líquido do outro, utilizando esse equipamento específico que é chamado de funil de separação. Isso vai ser o suficiente para que você consiga resolver os exercícios. O exercício 1, que vai falar sobre a infusão, o tipo de mistura, as técnicas que nós vamos utilizar aqui, por exemplo, a filtração. O 2, a partir do exemplo dado, você vai dizer qual é o tipo de separação adequada. O exercício 3 tem 3 situações que você vai dizer quais são as situações onde cada tipo de técnica vai precisar ser empregada devidamente. E o exercício 4, nós temos também uma situação de centrifugação, que é em cima daquela parte da decantação que nós vimos. Resolva esses 4 exercícios, tire foto e encaminhe para a gente fazer a correção e verificar eventuais dúvidas. E, principalmente, faça as tarefas mínimas do caderno de estudos 1. Simplesmente as questões de 1 a 3, tarefa mínima do caderno de estudos 1, sobre unidade, notação química e composição da matéria. Vai ser o capítulo 3. Faça também essas 3 questões, tire foto e me mande.